Olá, queridos amigos. Com muita alegria estou aqui mais uma vez para compartilhar esse momento com vocês, fazendo a nossa videopalestra. Na verdade, o que fazemos é um estudo do Evangelho, um estudo quase que sistematizado, onde somos convidados a refletir sobre algumas passagens do Evangelho. O módulo que estamos apresentando atualmente e é esse mesmo, né? Então, a videopalestra de hoje vem do capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Mas antes da gente entrar na nossa reflexão, como em todos os trabalhos da nossa casa, eu vou convidá-los para uma prece. Então, aqueles que puderem desacelerar, buscar um momento de mais sossego, que possam me acompanhar nisso. Aqueles que não, sigam o seu curso, mas eu convido a todos, então, para a nossa prece. Queridos amigos espirituais, querida falange de amor que envolve a nossa amada Casa Fake, gratos e felizes estamos pela oportunidade de aqui estarmos refletindo sobre as mensagens de Jesus. Rogamos luz e proteção para essa hora, para que as palavras que aqui serão ditas possam tocar corações e mentes, levar o conforto, o consolo, quem sabe, mas que sejam, certamente, envolvidas em Teu amor, Pai Criador. E porque nisso cremos, estamos juntos, graças a Deus. Muito bem, então vamos agora começar a nossa reflexão. Lembrando sempre que a nossa amada Casa Fake, ela está de portas abertas para receber a todos vocês que queiram participar do nosso tratamento espiritual, que queiram participar das palestras presenciais. Então, quem quiser nos conhecer, prestigiar a nossa obra e também ser acolhidos nesta casa de grande amor, são todos ou serão todos muito bem-vindos. A reflexão de hoje, ela vem do capítulo 10, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E parte de um acontecimento relatado por João no capítulo 8. João conviveu com Jesus, ou seja, ele presenciou este fato que foi comentado lá no capítulo 10. Né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é algo que ele registrou a partir do que presenciou, do que viu. E que fato foi esse? Talvez vocês se lembrem, né, que é aquela passagem da adúltera que foi levada para a praça. Que daí nasceu a frase, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eu vou ler essa passagem para vocês, para que fique bem, digamos assim, para que a gente possa refletir com calma e cuidado sobre isso, e todos tenham conhecimento, né? Então os escribas e fariseus levaram-lhe uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena, na lei, apedrejar as adúlteras. Qual é, portanto, vossa opinião a respeito disso? Eles diziam isso querendo tentá-lo, a fim de ter do que o acusar. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o seu dedo na areia. Como continuassem a interrogá-lo, levantou-se e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se de novo e continuou a escrever na areia. Mas eles, o tendo ouvido falar assim, retiraram-se, um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim, Jesus permaneceu sozinho com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se de novo, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide,
e no futuro não pequeis mais. Então essa passagem está lá no capítulo 8 de João, versículos de 3 a 11. Vejam, esse episódio aconteceu quando Jesus estava pregando. E seus opositores, escribas, fariseus, sacerdotes, eles buscavam em todas as oportunidades apresentar algumas pegadinhas, né? Se é que podemos chamar assim. Alguns casos especiais para testar Jesus. É claro, para também criar provas, criar evidências que pudessem mais tarde condenar Jesus, né? Lembram daquela passagem, dai a César o que é de César? Esse é um outro momento de pegadinha, quando apresentaram a Jesus uma moeda onde tinha cunhado o rosto de César, né? Uma moeda da época, e perguntaram a Jesus, é lícito pagar tributo a César ou não? E isso é uma grande pegadinha, é uma saia justa, como a gente costuma dizer. E aí Jesus, sabiamente, disse o quê? Dai a César o que é de César. Eles faziam sempre criavam esse tipo de situações para envolver Jesus, para, como eu disse antes, criar provas que pudessem levá-lo à condenação. Por quê? Porque Jesus, naquele tempo, era alguém que incomodava os religiosos. Porque ele ia na contramão do que a sociedade da época acreditava sobre o que era ser justo, o que era ser correto. Ou seja, falar sobre o perdão, falar sobre amor, falar sobre caridade. Não eram coisas comuns e não eram também coisas bem recebidas, sobretudo por aqueles que detinham o poder, aqueles que manipulavam as massas, aqueles que ditavam as regras, disfarçando-as de leis divinas. Então levaram uma mulher que foi pega em adultério e o questionaram com relação à lei vigente de Moisés. Olha a pegadinha aí. Eles disseram, abre aspas, Moisés nos ordena na lei apedrejar as adúlteras. Qual é, portanto, vossa opinião a respeito disso? Vale aqui lembrar que as leis de Moisés se dividem em duas partes. As leis divinas, que são os 10 mandamentos recebidos e gravados na pedra, e as leis de funcionamento da sociedade, que existiam, assim, que regulavam aquela sociedade. E essas nós podemos dizer que são leis morais, porque estão atreladas à moral, o modo de operar e entender o certo e errado naquele contexto e por aquele povo. Leis semelhantes às nossas, né? As nossas leis gravadas na Constituição Federal, portanto, mutáveis. Elas podem ser modificadas conforme o entendimento, conforme a evolução daquele povo, daquele grupo, conforme o progresso da criatura humana, né? Por exemplo, na lei de Moisés, o que nós encontrávamos? Se roubar, corta-lhe a mão. Hoje em dia, isso não acontece mais, né? Eu acho que em nenhum lugar do mundo, não que eu conheça todas as leis do mundo, longe disso. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, se roubar, o que acontece? Você, se for pego, será julgado e, se condenado, será preso. Não tem mais essa história de que roubou, corta-lhe a mão. As leis mudam, né? Portanto, nós podemos dizer que essas leis, elas são sociais, regulam as relações humanas, atreladas à moral daquele povo onde se aplicam. Não são as mesmas. No Brasil, por exemplo, não é permitido que um homem tenha mais de uma esposa, né? Ele não pode se casar com mais de uma mulher. Mas a gente sabe que no Oriente, em outras culturas, o homem pode ter até 6 esposas. E isso é perfeitamente natural. Jesus se orientava somente pelas leis divinas, que representam uma ética inquestionável. Sim, essa é a lei
que norteia a fala, os pensamentos, que norteiam as atitudes de Jesus. E essa é a nossa primeira reflexão. Percebam que ele se mantém neutro na questão. Imaginem, levar uma mulher para o meio de uma praça pública cheia de pessoas, aquele burburinho acontecendo, e ele se mantém neutro lá, abaixado, escrevendo na areia com o seu dedo. Em nenhum momento ele advogou em prol da mulher ou questionou a lei de Moisés, não é? O que ele fez? Ele trouxe a questão para um repensar, convidando a um olhar para além do óbvio, para além do confortável. Quando ele fala, né? Quando ele diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe tire a primeira pedra. Todos temos o livre-arbítrio. Porém, o bom uso do livre-arbítrio está intimamente ligado à ética. Tudo posso, mas nem tudo devo. Jesus, eu acredito que foi o primeiro feminista do planeta. Porque em nenhum momento da sua passagem entre nós, ele pareceu preocupado com o gênero, mas sim com os atos em si. E acolheu as mulheres, dando-lhes um destaque pouco comum naqueles tempos. Isso é fato. Tempos em que somente mulheres eram apedrejadas. Porque somente elas tinham que manter a integridade, a castidade, a reserva, e não os homens. Porque sequer tinham direito ao estudo das escrituras de forma formalmente, não é? Mas ao contrário, mesmo sem estudar as escrituras formalmente, era cobrado delas uma vivência virtuosa. Percebam que a mulher foi levada para vivenciar um momento vexatório, assim como extremamente doloroso, levada para ser lapidada, apedrejada até a morte. No entanto, para o ato do adultério são necessárias duas pessoas. Por que nos arvoramos de juízes e condenamos os nossos semelhantes? Acho que essa é a questão que Jesus trouxe ali à tona, não é? E o Espírito de Verdade, que reflete sobre esse texto no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala uma coisa muito interessante que eu trouxe aqui, para que a gente comece a refletir. Abre aspas, ele diz: a censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser por dois motivos. Reprimir o mal, ou desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. Reprimir o mal, sempre louvável, e até mesmo, eu diria, um dever. Jesus condenou o mal e o combateu de forma enérgica. No entanto, ele nos ensinou que a autoridade da censura se dá em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Isso está lá no Evangelho. Ou seja, né, antes de criticar, julgar e condenar outra pessoa, é necessária uma avaliação dos próprios atos e postura. Ter uma autoridade moral. Isso é uma conquista individual. Isso requer aprendizado. É uma postura ética. E é disso que fala essa passagem. Tem uma história que eu gosto muito, que ela foi registrada em um dos livros de Richard Simonetti. Eu gosto muito dos livros dele porque são livros rápidos, de leitura muito rápida, e que traz uma série de historinhas, mas eu confesso a vocês que eu não lembro qual dos livros que tem essa passagem. Mas enfim, ele conta que um homem estava dirigindo, né, o seu carro, e aí ele parou num cruzamento, olhou para um lado, olhou para o outro, não vinha ninguém e virou à sua direita. No momento que ele virou à direita, ele ouviu um apito do guarda e parou. E aí o guarda caminhou, chegou perto dele, né?
como deve ser, com toda a educação, olha para ele e diz: o senhor não viu a placa de contramão à direita? E aí ele olhou para o guarda e respondeu: a placa eu vi sim. O que eu não vi foi o senhor. Voltando ao caso da adúltera, a pergunta é: todos os que ali estavam poderiam se dizer isentos daquele erro? Em nenhum momento adulteraram, cobiçaram, desejaram o que não lhes pertencia, mesmo que em pensamento? O ser ético, ele dispensa o apito do guarda para tomar o caminho que não é devido. Ele simplesmente não o faz. E não o faz por quê? Porque aquilo não lhe cabe mais. Não faz mais sentido. É uma fase já superada. Eu costumo pensar que quando eu chegar ao ponto de não desejar e não me apropriar do que não é meu de fato, eu conseguirei passar, por exemplo, por uma cédula de R$100. Bom, vamos aumentar isso, né? Vamos aumentar o desafio da tentação. Uma cédula de €100. Vou lá, passo por uma cédula de €100 caída no chão e não pegarei. Isso, para mim, define uma conquista. Entre tantas que eu preciso fazer, mais uma, que é não cobiçar. Porque não cobiçar também é isso. É não se apropriar do que não foi conquistado por você. Se não é seu, não há por que ter. É o 10º mandamento. Vejam, eu não quero dizer que seja errado pegar o dinheiro que está no chão. Eu tenho total consciência de que aqui, neste planetinha, ainda que eu não pegue o dinheiro no chão, o dono original dificilmente terá posse do dinheiro perdido. Isso é comum nesse nosso planetinha de provas e expiações. O que eu falo com esse exemplo é que para cada virtude a ser conquistada, muitos degraus precisam ser vencidos, né? É como o famoso não mentir, que é o 9º mandamento. Muitos de nós conseguimos não levantar falso testemunho, que é o mesmo que não falar do outro, né? E eu aqui não estou dizendo nem não falar mal do outro, é simplesmente não falar do outro que não está presente, né? No entanto, o mandamento ele vai para muito além de não falar mal do outro. Ele diz, é não pensar mal do outro, é não criticar o outro, é não julgar o outro. É disso que estamos falando. Por isso que o que reflito aqui nesse momento está ligado a uma vivência profundamente ética, uma conquista a ser realizada. Imaginem como no caso do dinheiro, né, que foi o exemplo anterior. Imaginem perder qualquer coisa e poder voltar, mesmo dias depois, e encontrar o item perdido no mesmo lugar que nós perdemos. Isso definitivamente representaria o que Jesus chamou o reino dos céus. Porque o reino dos céus é uma atitude, é um jeito de viver ético. Esse exemplo de dinheiro perdido, ele sempre me remete a um momento que eu diria de um profundo aprendizado que eu tive, né? Eu já até contei isso em alguns momentos, mas eu vou compartilhar com vocês uma vez mais, né? Um dia, quando meu filho era pequeno, eu não lembro a certa idade, entre 8 e 10 anos, ele encontrou um dinheiro na rua. E ele veio e me mostrou, né? Tipo, né? Olha aqui, mãe, o que eu achei na rua. E eu, do alto da minha ignorância, falei com ele, ai, que bom, meu filho, achou um dinheirinho, né? E ele me respondeu assim, com uma cara bem chateada, né? E se esse era todo o dinheiro que a pessoa tinha, mãe? Todo o dinheiro que ela tinha para ir ao mercado, para fazer compras, para pegar um ônibus, se era tudo que ela possuía naquele momento. Nem preciso dizer a vocês que a minha cara rachou no chão, né? Mas
foi um aprendizado para a vida, algo que eu nunca mais esqueci, porque essa é uma realidade. E esse é um pensamento ético, onde o coletivo sobrepõe o individual. Eu não preciso ficar feliz com algo que eu não conquistei. Eu não conquistei algo que não era meu. Esse é um pensamento ético e está lá no mandamento. O outro motivo para as críticas, como eu li anteriormente, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, é desacreditar a pessoa. Porque tem gente que nos incomoda tanto e nem sabemos o motivo. Pessoas que em todas as oportunidades recebem uma crítica nossa. Pessoas para as quais estamos sempre tão atentos para as falhas e tudo fazemos para desacreditar tais pessoas, ainda que nem as conheçamos intimamente. É uma impressão que temos. Esse foi o propósito dos fariseus ao apresentarem a mulher adúltera a Jesus. Desacreditá-lo, face à resposta que eles esperavam obter. Não a que Jesus deu, mas a que eles esperavam. Em todas as oportunidades, esse grupo de estudiosos, sábios, sacerdotes, todos aqueles que detinham o poder com base no seu status religioso, buscavam desacreditar Jesus. E aí eu penso, o que na fala, nas atitudes, na figura de Jesus incomodava tanto? Vamos pensar novamente no texto. Vamos voltar a ele. O que Jesus trouxe como aspecto principal a ser levantado, naquele posicionamento? Na verdade, o que Jesus trouxe como aspecto principal ao ser cobrado a um posicionamento, no caso da adúltera, O que ele trouxe? Como eu disse antes, em nenhum momento ele criticou a lei de Moisés. Primeiro ponto. Lei esta que daria àquelas pessoas a justificativa para o apedrejamento. Estava lá na lei. O que ele fez foi trazer à tona, colocar em evidência o pecado. Independente de quem o estava cometendo, o pecado puro e simples. Vamos lembrar da frase? Aquele dentre vós que estiver sem pecado, e atire a primeira pedra. Ao fazer isso, ele acaba por promover um repensar naqueles doutores da lei, assim como na multidão que estava na praça. Repensar o que eles acreditavam como certo, inequívoco. E isso certamente incomoda. Todos somos criaturas de valor em infinitas possibilidades, uma vez que todos fomos criados pelo mesmo Deus, filhos, irmãos. Penso que o que mais incomodava aos doutores da lei era olhar para as atitudes de Jesus e perceber o que faltava em cada um deles. Essa projeção que vem do inconsciente é um mecanismo de defesa. E é por isso que tantas vezes buscamos as falhas, os defeitos e criticamos os outros que nem conhecemos. Ou seja, atribuímos a outras pessoas nossos sentimentos, pensamentos, crenças ou até mesmo ações próprias que são inaceitáveis para nós, que não reconhecemos em nós o que não queremos reconhecer. Mas é claro que nem sempre essas projeções envolvem apenas defeitos, ou seja, eu olho para o outro, critico no outro um defeito que existe em mim. Nem sempre a projeção acontece assim, não. Às vezes envolvem outras questões e questões relativamente positivas,
Um exemplo típico de projeção ocorre quando nos apaixonamos e atribuímos à pessoa amada certas características que, na verdade, só existem em nós mesmos. É meio que se apaixonar por nós, né? Mas assim que acontece muitas vezes. Não conseguimos perceber o outro como ele se apresenta, mas olhamos pela lente do que é nosso, do que é próprio. Outro exemplo é quando afirmamos conhecer muito bem outras pessoas. E, na verdade, o que fazemos é projetar sobre elas a própria realidade. Porque, vejam, é certo que cada um de nós consegue conhecer bem a si mesmo. E mesmo assim com muito esforço e trabalho constantes. Do outro, apenas captamos uma parte, e uma parte bem pequena que ele nos apresenta, que ele permite que acessemos. Ser consciente daquilo que projetamos nos outros nos permite descobrir como somos de verdade. O autoconhecimento nos leva a esse estado perceptivo. Por que aqueles homens não atiraram a pedra? Claro que não podemos desconsiderar o magnetismo profundo emitido nas palavras de Jesus. Imagine ouvir as palavras de Jesus. Não eram só palavras, não chegavam somente ao nosso cérebro, mas certamente tocavam o âmago do nosso ser. Eu fico imaginando como tais palavras ressignificaram aqueles homens. Em um instante foram levados a repensar suas existências, seus valores, costumes e possivelmente se viram no lugar daquela pecadora. O autoconhecimento nos leva a esse momento tão especial, repensar o que tem valor, o que é próprio, devido, quais caminhos a trilhar, o que nos é lícito, o que não é. Podemos aprender muito ao olhar os nossos semelhantes, sem julgamentos, críticas ou condenações. Observar sempre transforma o observador. E Jesus, há 22 séculos, com o seu silêncio, com a sua calma, com a sua paciência, alternado com palavras bem colocadas, pontuadas, já atuava como a psicologia moderna atua no cenário atual. Ele realmente é o maior psicólogo que já existiu. Então, o que fica dessa passagem para nós? Um convite para repensar. Repensar posturas, repensar atitudes, repensar pensamentos, repensar palavras que foram já ditas. Repensar a cada dia, todos os dias. Repensar constantemente. Uma vez que, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, vou repetir essa fala. A censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser por dois motivos. Reprimir o mal, que é perfeito, que deve ser feito, ou desacreditar a pessoa. Então vamos prestar atenção, vamos estar atentos quanto ao que o incomoda, no outro, e use isso para primeiramente repensar sobre você. Por que a atitude dele me incomoda tanto? O que a fala dele tem que me leva a esse estado de exasperação? Repensar e pensar e observar. O mal é o mal, precisa ser cuidado. Mas o que não é? Toda a outra parte. O que incomoda sem motivo. Porque é certo, meus irmãos, que não temos o poder de mudar o outro. Mas muito podemos fazer por cada um de nós. E sempre é tempo de trabalhar a nossa melhor parte. Para encerrar, eu quero citar Hamed, um trecho de Hamed, que está lá no livro Renovando Atitudes.
Hamed nos fala o seguinte: não podemos então esquecer que viver no mundo é entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos, reconhecendo que cada um dá o que tem, vive do jeito que pode, percebe da maneira que vê, admitindo que, por se tratar de tendências, talentos e vocações, todos nós temos a peculiar necessidade de ser como somos e estar onde quisermos na vida social. Então, respeito, ética e, sobretudo, amor-atitude devem nortear a nossa existência. Eu vou ficando por aqui com os meus comentários e convido a todos uma leitura atenta, reflexiva, o conteúdo que aqui foi citado, que cada um traga à luz os seus pensamentos, o que o texto fala ao seu coração, sobretudo. Essa é a parte mais importante. Repensar é um treinamento constante de pensar e pensar e pensar novamente. Isso eu convido todos a fazer. Agora, para encerrar, vamos então à nossa prece, onde agradecemos esta oportunidade, a oportunidade desse nosso momento tão especial. Graças a Deus. Queridos amigos espirituais, querida falange de amor que envolve a nossa amada casa e a cada um de nós, todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que amorosa e gentilmente nos cedem um pouco do seu precioso tempo. Que nesse momento sejam envolvidos em teu amor maior, Pai, renovados na certeza de que Tu está por todos nós, ampliando os nossos horizontes, iluminando o nosso caminhar. Que sejam abençoados com alegria, com boa saúde, com uma existência plena. E dessa forma, grata, muito feliz, vou pedindo a permissão para encerrar mais este momento, onde agradeço. Graças a Deus. Muito bem, queridos amigos, todos que acompanham esse canal, nosso canal da Fake Online, muito grata, muito feliz por estarmos juntos. Agradeço antecipadamente por todas as doações que a nossa casa recebe, que nos ajudam a manter a obra viva e ativa, as ajudas que nós recebemos para alimentar as nossas famílias no nosso projeto social, enfim, toda a colaboração de vocês, assim como acompanhar as nossas palestras que amorosamente postamos a cada semana nesse canal. Que Jesus abençoe o coração de todos vocês. Fica aqui o meu pessoal agradecimento.